Shabbat Shalom, gente. Vamos agora para a leitura da nossa Parashá, nesse dia de Shabbat. Hoje é dia 19 de julho, 23 de Tammuz, no ano de 5.785. A leitura da nossa Parashá. Então, gente, nós estamos na sétima parte da Parashá, né, sétima Leá, e nesse dia vamos fazer a leitura da Parashá Pinhais. Parashá Pinhais tá em 29:12, tá, gente? A gente vai ler o Mafiti. Depois do Mafiti a gente vai vamos fazer a explanação, o que é necessário. Depois vamos partir para Aficará e separado, tá bom, gente? Então vamos lá, aqui nesse dia maravilhoso, dentro da nossa Beit Noa Friburgo, Baruch Hashem. Então vamos começar aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos acompanhar com o Rumash. Nós sabemos que fazemos leitura do nosso serviço tanto na Beit como no dia da semana, na transmissão. Fazemos o quê? Com a leitura com a Torá aqui, gente, com esse Rumash, tá, gente? O Rumash da Beit, tá? Comentário do Rashi e o Cidade Nobre do Rebbe de Lubavitch. Então vamos lá? Sétima leitura. Conforme eu vos ordenei, celebrareis o 15º dia do sétimo mês, com ocasião santa, isso que é Sukkot, em que não fareis nenhum trabalho mundano, celebrarei festas a Deus por 7 dias. Além disso, ofertareis uma oferenda de elevação como oferenda de fogo, agradável a Deus. No primeiro dia, ofertareis 15 touros jovens, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade. Todos eles serão sem defeito. Essa oferenda adicional é excepcional à quantidade de carneiros e cordeiros ofertados a cada dia. É o dobro da requerida do primeiro dia de cada mês. Os touros decrescem no primeiro dia para no sétimo dia. O número total de touros é 70, uma alusão às 70 nações não judias arquétipas. Essas oferendas as protegem do mal. Seu número decrescente faz referência à abolição dos governos não judaicos. No futuro messiânico, o número total de cordeiros é 98. Eles protegem os judeus das 98 maldições, porque serão amaldiçoados antes de entrar na terra prometida. As nações não judias são simbolizadas por touros, que representam Avraham, pai de uma multidão de nações. Os judeus são retratados por cordeiros, que representam Yaakov, o único patriarca cujos filhos foram todos primogênitos do povo judeu. Há 2 carneiros por dia, porque os carneiros são mencionados entre os touros e os cordeiros, aludindo, portanto, a um estado intermediário entre os judeus, touros, e os judeus, cordeiros. Os filhos de Isaac, representados pelo carneiro. Um, Jacó, se tornou patriarca dos judeus, e outro, Esaú, não, visto os que carneiros só estão relacionados nesse estado intermediário. Seu número total não tem significado intrínseco, como os 2 touros e cordeiros. E sua oração será uma farinha misturada com azeite de oliva, como prescrito, 3 décimos de efa para cada touro, para os 13 touros, 2 décimos de efa para cada carneiro, para os 2 carneiros. E 1 décimo de efa para cada cordeiro, para 14 cordeiros. Ofertai a libação prescrita para cada animal. Ofertareis também um bode jovem, como oferenda de pecado, além da oferenda de elevação matinal contínua, oferenda de farinha e a sua libação. Ademais, todos os dias de Sucote, derramareis oferenda de água sobre o altar. E no segundo dia de Sucote, ofertareis 12 touros jovens, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito, e ofertareis sua oferenda de farinha, suas libações para os touros, carneiros e cordeiros, conforme o seu número, como prescrito. Ofertareis também um bode jovem como oferenda de pecado, além das oferendas de elevação matinal contínua, sua oferenda de farinha, as libações das 2 oferendas de elevações contínuas. E no terceiro dia de Sucote, ofertareis 11 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. E ofertareis suas oferendas de farinha, suas libações para os touros, carneiros e cordeiros, conforme o seu número, como prescrito. E ofertareis também um bode jovem, uma oferenda de pecado, além da oferenda de elevação matinal contínua, sua oferenda de farinha, sua libação.
E no quarto dia, Sucote, 10 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito, ofertarei suas oferendas de farinha, suas libações para os touros, carneiros e cordeiros, conforme o seu número e como prescrito. Ofertareis também um bode jovem, como oferenda de pecado, além da oferenda de elevação, matinal, contínua, sua oferenda de farinha e sua libação. No quinto dia de Sucote, ofertareis 9 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. E ofertareis suas oferendas de farinha e suas libações para os touros, carneiros e cordeiros, conforme o seu número e como prescrito. Ofertareis também um bode jovem, como oferenda de pecado, além da oferenda de elevação matinal contínua, sua oferenda de farinha e sua libação. No sexto dia de Sucote, ofertareis 8 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. E ofertareis sua oferenda de farinha e suas libações para os touros, carneiros e cordeiros, conforme o seu número como prescrito. Ofertareis também um bode jovem como oferenda de pecado, além das oferendas de elevação matinal contínua, sua oferenda de farinha, suas libações. No sétimo dia de Sucote, ofertareis 7 cordeiros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. Ofertareis suas oferendas de farinha, suas libações para os touros, carneiros e cordeiros, conforme o seu número, não prescrito para eles. Ofertareis também um bode jovem como oferenda de pecado, além das oferendas de elevação matinal contínua, sua oferenda de farinha e sua libação. Fique agora, conforme os ordenei, celebrareis o 8º dia, a contar do primeiro dia de Sucote, isto é, dia 22 de Tishrei, como oferta denominada Shemin Atzeret, retenção. 8º dia, diferente das outras festas, em que é proibido fazer trabalho mundano, porque elas são ocasiões santas em si mesmo, a Shemin Atzeret. Será tempo de retenção para vós, isto é, um dia em que eu vos peço de voltar à vossa vida cotidiana para poder passar um tempo exclusivamente convosco, depois de nos havermos ocupado das necessidades do resto da humanidade nos 7 dias anteriores. Como esse propósito, eu vos escrijo nessa data de 2 maneiras. Não fareis no trabalho mundano, e diferentemente do que acontece nas outras festas, tereis de pernoitar nas proximidades do tabernáculo, a fim de dar mais uma demonstração dessa intimidade entre nós. Ofertareis uma oferenda de elevação como oferenda de fogo agradável a Deus, o touro, carneiro e 7 cordeiros, no ano de idade, todos sem defeito. É verdade, é que essa oferenda adicional é mesmo exigida em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Porém, justo após que as oferendas adicionais dos 7 dias precedentes, ela realça a singularidade dos israelitas, um touro, um carneiro e apenas o conjunto, os olhos 7 cordeiros, que faz alusão à aliança de Deus com o povo judeu. Ofertareis suas oferendas de farinha, suas libações para o touro, o carneiro e os cordeiros, conforme o seu número, como prescrito. Ofertareis também um bode jovem como oferenda de pecado, além da oferenda de elevação matinal contínua, sua oferenda de farinha, sua libação. Esses ofertareis a Deus em vossas festas, além dos objetivos de vossos votos sacrificiais pendentes, vossas consagrações sacrificiais para vossas oferendas de elevação. Oferendas de farinha, libações, oferendas de paz, tiveres prometido ofertar, já que tereis peregrinado a Jerusalém para fazer as oferendas obrigatórias, fazer também a oferenda voluntária, que porventura estiverdes devendo. Nós, chefes israelitas, transmitindo as leis dos sacrifícios adicionais, em conformidade com tudo que Deus ordenara a Moshe. Baruch Hashem. Então aqui é Parashá Pinhas, é Parashá desta semana. Essa Parashá, gente, ela tem 168 versículos. 168 versículos, esta Parashá Bamidbar, tá, gente? E aqui dentro dessa Parashá temos algumas mitzvot também relacionadas a ela, tá, gente? Dentro dessa Parashá, ela traz aqui um número de mitzvot. Ela tem 6 mitzvot positivas: as leis da herança, as 27.8, as leis da oferenda queimada diária, 28.2, oferenda adicional de Shabat, 28.9, oferenda adicional de Rosh Hodesh, 11.15, oferenda adicional de Shavuot, 28.26, e o toque do Shofar em Rosh Hashanah, 29.11. Então, gente, vemos que é uma Parashá bastante repleta também de mitzvot, tá, gente?
E dentro dessa paraxá, nós lemos essa semana a paraxá Pinhais. Ela é lida sempre, quase sempre, né, gente, nos dias que são chamados bem Amexarim, entre as aflições, que é 17 de Tamuz até 9 de Ave. Então, sabemos que nesses dias de aflições foram rompidos os muros de Jerusalém, e em 9 de Ave sabemos que foi a destruição dos dois templos. E esse período de 21 dias é um período de luto para o povo judeu, né? Como não escutar música, não fazer casamentos e algumas mitzvot a mais assim por diante. Então, gente, nós sabemos que para os Bnei Noa, eles não fazem esses jejuns do dia 17 e do dia 21. Se ele quiser também cumprir alguma coisa, pode também nos dias, esses 21 dias de aflições, pode sim, né? Mas não o jejum, tá, gente? O jejum, resgatar o jejum como é resgatado. Mas estamos aqui dentro dessa paraxá. Essa paraxá dessa semana, gente, veio falando muitas coisas, porque nós sabemos que depois que Bilã morreu, seus planos, sabemos que depois Bilã não, sabemos que depois que Pinhais executou um zelo para guardar o povo judeu, para que houvesse um Kiddush Hashem, muitos começaram a criticá-lo e achar que ele não fez aquilo por zelo, que ele tinha um escrito de matança, de ódio dentro dele. E a paraxá veio justamente o quê? Justificar ele, falando a descendência dele, Pinhais, filho de Elazar, o filho de Arão, o sacerdote, desviou-me a ira dos israelitas. Então a paraxá veio dando ênfase à família de Arão, o sacerdócio de Arão. Para quê? Para falar que não foi com ódio, não foi com vingança, mas ele fez o quê? Um concerto de paz ali em Israel. Então ele era pacífico, assim como Arão fez, mas ele tinha que vingar, porque foi o único que lembrou Galahá, né? O único que lembrou Galahá, nem Moshe tinha lembrado, mas ele pediu, conversou com Moshe e Moshe permitiu que ele fosse lá vingar. Ele fez o quê? Fez o zelo, o Kiddush Hashem. Gente, e aqui dentro dessa paraxá, Pinhais foi honrado o quê? Um sacerdócio, porque até então ele não poderia ser sacerdote, né? O Eleazar, Itamar, mas ele não podia ser. Mas ele passou a ser um sacerdote, Hashem honrou com ele naquele momento e sua descendência também. E aqui, gente, vem falando acerca desta paraxá. Ela vem trazendo acerca do incenso, né? Porque se o sacerdote, ele foi errado como sacerdote, ele já teria como fazer o quê? O incenso, ele já teria, e também veio a contagem dos clãs, veio a contagem das descendências de cada tribo, veio que a divisão da terra, né? Nessa paraxá, vem falando das divisões da terra, aqueles que receberam herança nas terras de Israel, porque sabemos que Moshe era pego, já estava perto de sair desse mundo, de sentir esse mundo. Então veio essa paraxá falando do recenseamento. Moshe, como bom pastor, um homem que tinha amor pelo povo, cuidou de fazer o recenseamento, de mostrar que aqui não peguei nada de ninguém. Depois de tudo isso, do recenseamento, Moshe se preocupou que ia sucedê-lo também. Então Moshe preparou Yehoshua, veio também a expressão Aferrade, e aqui Moshe, Deus falou para Moshe: olha, o que elas estão pedindo é certo, tá? O que elas estão pedindo é correto. Então, veio os preparativos e entramos nas festas. Sabemos que o povo judeu tem várias festas ligadas muito chamadas festas de peregrinação. E além das festas de peregrinação, sabemos que tem outras festas. E vamos entrar aqui nas festas, tá, gente? Tem o povo judeu, tem aqui Nissan, né? Tem Nissan, né? No mês de Nissan, o povo judeu tem Pessa, né? No Yom Tov. No mês de Sivan, o povo judeu tem Shavuot, tá, gente? Tem Shavuot. No mês de Tishrei, tem Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret. Então, gente, e aqui as três festas de peregrinação, Pessa, Shavuot e Sukkot. Então, a qual são chamadas de Shalosh Regalim.
Isso que significa as 3 festas de peregrinação a Jerusalém. E cada uma dessas festas, os homens judeus eram obrigados a viajar até o Beit HaMikdash, oferecer korbanot, gente. Nós falamos aqui que korbanot, sacrifícios, ele tem uma ligação de aproximação com Deus, tá, gente? Por que oferecer sacrifício? Por que oferecer korbanot? Né? A palavra korban está ligada ao que? Karoves. Né? Karov está ligado ao que é aproximação. Quer dizer, através dos sacrifícios, o povo judeu se aproximava de Hashem e se tornava um portal espiritual muito grande, onde havia a maior revelação de Hashem aqui nesse mundo, né? Então Moshe estava preparando o povo para entrar na terra de Israel, né? O sacrifício do tabernáculo, futuramente o Beit HaMikdash, né? Com todo esse sacrifício, com todas essas festas. As festas, gente, é um motivo muito especial, é um motivo de uma ligação muito forte com Hashem. Então, dentro dessas festas que marcam mesmo, e nesta última parte aqui, tá, gente? Nesta última parte, a qual nós estamos lendo sobre o quê? Lemos sobre açúcar. Vamos falar alguma coisa dessa festa, gente, de Sukkot? Vamos entrar dentro do assunto desta festa, uma festa muito importante entre o povo judeu. Tem os assuntos aqui para nós falarmos desta festa, mas vamos entrar aqui, gente, no motivo da festa, tá, gente? A importância da festa, o motivo da festa, o porquê a festa, o porquê os touros. Vamos lá, gente. Nós sabemos que cada um, como nós fomos lidos, tem uma especificação. No primeiro dia de Sukkot, era 13 touros, 14 cordeiros. Segundo 12 touros, 14 cordeiros. Era justamente assim. No terceiro dia, 11 touros, 14 cordeiros. Quarto dia, 10 touros, 14 cordeiros. Quinto dia, 9 touros, 14 cordeiros. Sexto dia, 8 touros, 14 cordeiros. Sétimo dia, 7 touros e 14 cordeiros. Total de touros, 70. Cordeiros, 98. Então, isso daqui tem uma aplicação, tá, gente? Tem uma aplicação. Os 70 touros representam as 70 nações arquétipas, como nós lemos, as 70 nações, as primeiras 70 nações do mundo, tá, gente? Então, elucidada através da Torre de Babel, né, as 70 nações arquétipas do mundo. Então aqui, né, gente, tem os 98 cordeiros, né, simbolizando que ia ter as 98 maldições, uma grande proteção. Então vamos lá, gente, representar o que significa os 70 touros. Os 70 touros do Sukkot, o decréscimo gradativo do número de touros, que simboliza a destruição das nações, na era futura, como escreve Rashi. Não significa que as nações gentias deixarão de existir, jamais, gente. Mas sim, que a sua influência negativa cessará, havendo somente nações aliadas e amigos do povo judeu. Massirá, da noite de Rosh Hashanah, Arabá, 5.747. Então nós vemos, gente, as nações não judias não vão deixar de existir, só que a influência negativa dessas nações vão deixar de existir, e só vai existir nações amigas. Hoje tem muita hostilidade contra o povo judeu, já teve mais, mas tem muita ainda hostilidade, muita gente querendo o mal do povo judeu, e não só do povo de Israel, do país em si, mas não aceita o que? A fé judaica, não aceita a Torá, mas essa influência negativa, de não aceitar a Torá, de não aceitar aqui os mandamentos da Torá, a religião do povo judeu, jamais. Então, essas influências negativas de não aceitar aquilo que Hashem estipulou desde o começo, porque Hashem é como o homem que imita e como o filho do homem que se arrependa. Essas influências negativas de não aceitar a Torá e o povo, a religião do povo judeu, ela vai deixar de existir, porque a Torá é o livro do Eterno, é o manual do Eterno. As mentiras, elas já estão caindo, as mentiras já estão sendo eliminadas da face da terra. A dizer por nós, quanto Benô, o movimento Benô Brasil, outros movimentos existem também, mas estamos vendo um grande número de pessoas se aproximando da Torá, porque estão vendo que a mentira, ela não está prevalecendo. 2000 anos de mentira está caindo e a verdade está chegando cada vez mais forte. Então, gente, aqui, embora o refinamento espiritual das nações não possa ser alcançado pela oferta de sacrifícios na era atual, no entanto, a gente tem versículos nas Escrituras que falam sobre esses sacrifícios, alcançamos esse efeito no dia de hoje. Também, como o versículo afirma, as palavras de nossos lábios serão
no lugar dos touros, Osés 14:13. Então, gente, Sefer Amari, Melucat, volume 4, 8, página 24. Então, gente, mas ele vai falar, mas não existe mais o sacrifício, não existe mais o tempo, mas como está escrito aqui no livro de Oséias 14:3, né, as palavras de nossos lábios serão no lugar dos touros. Então, quando nós estudamos a Torá, quando nós lemos o Taná, quando nós fazemos salmo, quando nós oramos a Kadosh Baruch, os nossos sacrifícios dos lábios são aceitos por Hashem, como o povo judeu saiu lá da Babilônia, como o povo judeu também venceu os inimigos persas. Quando o povo judeu venceu aqueles que queriam matar Amã, foi com o quê? Foi com oração, foi com sacrifício, foi com devoção, com as palavras dos lábios, porque não existe o tempo. Então, gente, o tempo não existe, é com as palavras dos lábios, fazendo o techuvá, é que nós nos aproximamos de Hashem. E o Ben-Noa também, como sumo sacerdote que é aqui no Sagrado Santuário, para oferecer o sacrifício, ele também, através das suas orações, das suas ofertas dos lábios, ele se aproxima de Hashem, ele refina o mundo também, ele refina o que está ao seu redor. Então, gente, é com muito temor, com muita devoção, vamos se aproximar de Hashem, através das paraxá, através das rezas, através das orações, estamos falando de Sukkot, das ofertas de Sukkot. Então, gente, muito cuidado. Porque o Ben-Noa também, ele pode participar da festa de Sukkot. A Lahá diz 10 leis dos 10, lei dos reis 10, ao qual Maimônides relata muito claro que todo aquele não judeu, assírio, que pratica as 7 leis, que queira participar das festas e cumprir algo a mais da Torá, ele pode. Sabemos que ele não pode colocar tefilim? Não. Ele não pode guardar as festas completas? Não. Mas ele pode lembrar e honrar. E que ele pode honrar as festas. E ninguém pode pedir. Não tem rabino que possa pedir, não tem ninguém que possa pedir. Por quê? Porque ele é um Ben-Noa e ele, se é o justo que nossos cumpre de forma assídua, ninguém pode pedir. Ninguém. Diz o Rama. Então, gente, estamos dentro dessa paraxá. Ben-Noa, ele pode honrar Sukkot, ele pode usar o lulav. O Ben-Noa, ele pode manusear o lulav. O Ben-Noa, ele pode fazer uma cabana, maçucar. Mas, lembrando bem, não pode guardar, mas pode honrar. Então, vamos dizer aqui, tem um Midrash que diz assim: quem ousa sucar, depois que Mashiach chegar, Hashem julgará todas as nações. Ele criará o Sefer Torá e mostrará a todas as nações o mundo e proclamará todo aquele que cumpriu a Torá, ou ajudou um judeu a estudá-la. Aproxime-se e receba a sua recompensa. Os líderes da nação reivindicaram a recompensa. Primeiro, será a vez dos romanos. Hashem, que recompensa vos reivindicam. Os reis romanos, nós construímos cidades, muradas, construímos casas de banho e belas estradas, recolhemos ouro e prata, trabalhamos duro, e nossa intenção foi sempre ajudar os judeus a estudar a Torá. Não merecemos uma recompensa? Olha o que Hashem fala. Hashem, não era intenção de vocês, de fato. Vocês fizeram belas construções, estradas, mas tudo isso foi somente para o seu próprio benefício. Os reis romanos saíram desapontados. Então os reis persas começaram a comentar que mereciam uma recompensa. Hashem, por quê? Como vocês ajudaram os judeus? Os reis persas, nós construímos pontes, estradas, fomos à guerra e conquistamos cidades, tudo para facilitar o estudo da Torá para os judeus. Hashem vai dizer, isso que é mentira, vocês nunca tiveram intenção de ajudar os judeus. Vocês construíram pontes, estradas, a fim de colocar impostos e taxas de guerra, e se tornaram ricos. O mesmo aconteceu com os reis de outras nações. Assim disse a todos eles, que não haviam feito nada para ajudar os judeus a estudar a Torá. Os reis estavam ávidos por receber uma recompensa, e que eles pensaram em um argumento diferente. Todos os reis, como pode o Senhor Hashem nos perguntar se cumprimos a Torá? O Senhor não nos deu a Torá, o Senhor deu somente ao povo judeu. Hashem, mas eu dei a vocês algumas mitzvot.
ordenei a todos os povos do mundo que cumprissem as 7 mitzvot bem Noa. Entenda, gente, as 7 mitzvot bem Noa, ao qual nós, bem Noa, não só daqui da cidade de Friburgo, dessa nossa bem de Friburgo, mas toda a humanidade foi ordenada a cumprir as 7 mitzvot bem Noa, mas muitos estão chutando elas, estão indo por caminhos, por atalhos que são errados, montaram suas próprias religiões, construíram seus próprios templos, não ordenados por Deus, não mandados por Akadosh Baruch, não estipulados pela Torá, e tudo que não é estipulado pela Torá é idolatria. Todo e qualquer movimento, toda e qualquer entidade religiosa que foi levantado, montado, ou chamado graça, que foi construído através do que montado, sem ser estipulado pela Kadosh Baruch Hu, pela Torá, é seita, é ilusão, é engano, não tem ordem divina. Então, gente, nós estamos aqui dentro dessa paraxá. A paraxá é Pinhas, e falando da festa de Sukkah. Então as nações da terra argumentando, e muitos não querem a 7 mitzvot bem Noa, não existe, não tem isso, não tem aquilo, isso é invenção, não é invenção de rabino não, está dentro da Torá, e temos como provar. A Torá, ela é uma coisa muito séria, e dentro da Torá, como diz os rabinos, aquilo que, como diz a própria Torá, acrescentou ou diminuiu, é o que? Está roubando aquilo que é do povo judeu, está criando uma nova religião, é idolatria. Então vamos lá, gente. E vocês nem cumpriram essas também. Vocês demos a Torá agora, estamos prontos para cumpri-la. Achei, seus close, a época de cumprir mitzvot acabou. No entanto, eu darei a vocês uma chance. Darei uma mitzvah, será uma mitzvah fácil, não algo como cumprir Shabbat. Isso seria muito difícil para vocês. Não pedirei para que realize uma mitzvah que custe muito. Se tiverem que gastar muito dinheiro, uma mitzvah, vocês com certeza recusarão. Cada um de vocês construirá uma sukkah e morará nela. Todos eles recolheram material para construir suas sucotes, e eles montaram seus telhados, e não no chão, porque queriam exibir sua mitzvah. Então eles se sentaram dentro das sucotes, dentro das suas sucotes. Achei fez com que o sol brilhasse tão forte que parecia um dia de verão escaldante. Eles começaram a se sentir muito desconfortáveis. Eles tentaram ficar dentro do seu sucá, mas o calor se tornava cada vez mais insuportável. Então o que acha que eles fizeram? Cada um deles saiu de sua sucá e deu um chute bem forte na cabana, como querendo dizer, basta. Achei rio deles. Odin, lei é que a pessoa não precisa permanecer na sucá, caso ela se sinta desconfortável, mas um judeu alguma vez chutaria sua sucá? Às vezes, shalom, nunca. Os reis provaram que não se importavam com as mitzvot. Achei dispersou e em seu lugar convidou os judeus, que fielmente cumpriram a Torá, a se aproximar e receber sua recompensa. Nós sabemos, gente, que a Torá foi oferecida para todas as nações daquela época, e muitos rejeitaram. E assim como muitos rejeitam a Sukkah, falam que esse mandamento é antigo, que esse mandamento não vale mais, que isso é passado. Gente, Deus é velho? Deus é passado? Deus mudou? Precisamos de uma explicação. Deus mudou. Deus é velho. Deus é passado. Ou Deus não soube criar o mundo? Deus não soube criar as leis? Ele não soube dar as leis? É isso que vocês falam do Deus? Deus é tão pequeno assim? Vocês fazem Deus tão pequeno? Então, isso é idolatria. Nosso Deus não mudou, nunca mudará. Gente, está aqui a paraxá Pinhas, que possamos guardar as mitzvot, honrar a Torá. Povo de Deus 613, nós Noa com os 7 mandamentos, que dá o quê? 620. E formamos o quê? Que é ter coroa. E vocês nem sabem disso das nações. Mas por quê? Os governos e preceitos foram dados ao povo de Israel, como diz o salmista Davi. E as nações desconhecem, mas aqueles que querem se chegar de verdade e se ligar ao povo de Deus estão conhecendo a verdade, se aproximando de Deus, e vai ter a ressurreição dos mortos e o mundo vindouro. Tudo de bom, gente. Essa é a paraxá desse Shabbat. Vamos preparar para ficar agora. Tudo de bom. Até a próxima. Que a Hashem vos abençoe. Shabbat Shalom, Mashiach.